Olá, amigos, beleza? Saiu mais uma pesquisa com as intenções de voto para presidente agora no segundo turno. Eu já gravei a pesquisa da Veja, que foi a primeira pesquisa, depois a do Datafolha, que saiu no mesmo dia. E agora saiu mais uma e o Bolsonaro cresceu mais ainda, tá? Eu vou mostrar a vocês que o Bolsonaro tem 70% no Sul. Olha que incrível! A distância entre o Bolsonaro e o Fernando Haddad só aumenta. No Sul, por exemplo, ele tem 70%. Olha que incrível, o Haddad não tem quase nada. Vou mostrar a vocês a pesquisa completa por região, por idade, por sexo, tá? Tudo vou mostrar agora a vocês. E desse jeito, gente, as pesquisas mostrando esses números não tem como nem ter fraude. O Bolsonaro está eleito, é o nosso novo presidente do Brasil, beleza? Olha só, gente, essa é a pesquisa da XP e PESP. Bolsonaro chega a 59% em números gerais, nacionais, e abre 18 pontos de vantagem sobre Fernando Haddad. Já já vou mostrar todos os números da pesquisa a vocês. A pesquisa foi realizada nos dias 8 e 9 de outubro e mostrou 59% para Bolsonaro contra 41% de Haddad nos votos válidos. Votos válidos você tira brancos e nulos e é só os votos mesmo que contam, que é o que vai contar para a eleição. Aqui os dados da pesquisa, o registro no TSE e a margem de erro de 2,2 pontos percentuais para cima ou para baixo. Olha só, gente, na última pesquisa desse mesmo instituto mostrava empate entre Bolsonaro e Haddad. Incrível, ninguém mostrou a realidade, que o Bolsonaro estava disparado na frente e que a rejeição do PT é muito maior do que o Bolsonaro. Chega a 70-30, mais ou menos, tá? Olha aqui, ó, esse aqui é o quadro da pesquisa, tá em inglês, né? Mas pelo que eu entendi aqui, se o segundo turno fosse hoje, quem você votaria, né? Qual candidato você votaria? Votos válidos. Então mostra aqui, ó, Bolsonaro com 59%, Haddad com 41%. Veja só em relação à diferença, olha só, desde o início mostrava Bolsonaro bem à frente do Haddad, mas depois os dois foram se aproximando segundo a pesquisa, não segundo a realidade, porque a realidade não é o que diz a pesquisa. A pesquisa ela pode ser enganosa, tendenciosa ou incompetente, né? Mas aqui, ó, chegou a mostrar até o Haddad na frente do Bolsonaro. Olha que absurdo. A verdade é essa aqui, o Bolsonaro sempre esteve muito à frente do Haddad. Em relação aos votos totais, mostra o Bolsonaro com 51% e o Haddad com 36%. Mesmo assim, 15% à frente o Bolsonaro e ainda conta votos brancos e nulos, por isso que o Bolsonaro tem menos nos votos totais. Um dado interessante que mostra na pesquisa é essa frase aqui, ó. Para reverter o quadro atual, Haddad teria que roubar votos do próprio Bolsonaro. Uma coisa impossível. O Fernando Haddad, do Lula, ladrão lá do PT, convencer os bolsominions ou os bolsonarianos a votar nele. Parar, não gosto mais do Bolsonaro, não quero mais saber do Bolsonaro, quero votar no PT, no Lula, no Haddad. Sabe? É o único jeito do Haddad pensar numa vitória é roubar votos do Bolsonaro. E isso é impossível. Esse aqui é o quadro dos votos totais: Bolsonaro 51%, Haddad 36%. E agora eu vou mostrar os números detalhados por sexo, por região, vários detalhes. E o único lugar que o Haddad ainda lidera, segundo a pesquisa, é na região Nordeste, 64% contra 22%. A gente sabe que o Bolsonaro ganha nas capitais e nas grandes cidades do Nordeste. Então eu queria perguntar aqui, aonde foi feita essa pesquisa que mostra o Haddad com 64% contra 22% do Bolsonaro? Isso aqui não procede, tá? O Nordeste, em geral, não é assim. É menos Haddad, mais Bolsonaro. E se for nas capitais, daí é muito mais Bolsonaro mesmo. Também entre as mulheres, mostra aqui, né? Bolsonaro 46 contra 37. Vamos lá, vou mostrar esse quadro aqui para vocês, detalhado, a gente vai comentar. Olha só, gente, esse aqui é o quadro que a gente vai ver os detalhes da pesquisa, tá? Essa coluna aqui, tá vendo essa última coluna aqui, ó, que eu tô com o mouse? Essa aqui é a coluna do Bolsonaro, tá? Aqui é cada tipo de pesquisa, tá? E a última coluna aqui é do Haddad, aqui ó, Haddad, tá bom? Então nós vamos fazer assim, ó, eu vou aumentar aqui, como esse quadro está muito pequenininho, eu vou aumentar aqui, aí a gente vai poder ler melhor o tipo o que está pedindo a pesquisa, e aqui sempre vai ser o Bolsonaro, eu vou deixar assim, ó, aqui sempre vai ser o Bolsonaro, essa primeira coluna aqui, e a última coluna nós vamos lá para ver o do Haddad, 10 do 2, tá bom? Então vamos lá, em relação a regiões, região norte, Bolsonaro 55% e o Haddad 37%, isso aqui
são números totais. Não é votos válidos, é votos totais, ainda inclui brancos e nulos. Região Nordeste, segundo essa pesquisa, Bolsonaro 22% e o Haddad 64%. Lembrando que isso é o que diz a pesquisa. A gente sabe que o Nordeste não é tanto Haddad assim e nem tão pouco Bolsonaro. O Nordeste, nas capitais, o Bolsonaro ganha do Haddad, em grandes cidades também. Então, o Nordeste é diferente disso, tá? Não é tanta diferença assim, não. Na região Sudeste, Bolsonaro 59%, aqui ó, à esquerda, tá? E o Haddad, na última coluna, 26% na região Sudeste. Na região Sul, Haddad 18%, olha que incrível, e Bolsonaro 70% aqui na região Sul, ó, 70%. Na região Centro-Oeste, Bolsonaro 65% e o Haddad 23%. E no total, né, no Brasil, como a gente já viu, o Bolsonaro 59%, o Haddad 41% em votos válidos. Esses aqui são votos totais. Em relação às cidades, capital tal, eu acho que seria só nas capitais. Bolsonaro 49% e Haddad 36%. Aqui está Outline Tower, deve ser outras cidades que não capital, sei lá, não entendo esse termo aqui. Bolsonaro 57%, Haddad 33% e Country Town 51% para Bolsonaro e 36% para Haddad. Tá? Em relação ao tamanho das cidades, menor de 50 mil habitantes, cidades menores, tá? 57% para Bolsonaro e 32% para o Haddad. Agora, cidades um pouco maiores, de 50 mil a 200 mil habitantes, o Bolsonaro tem 45%. E Haddad tem 40%. E cidades de 200 a 500 mil habitantes, o Haddad tem 43% e o Bolsonaro tem 46%. Estão meio que empatados aqui em relação aos votos totais nessas cidades. E cidades maiores que 500 mil habitantes, né, grandes centros urbanos, Bolsonaro 50% e o Haddad 34%. Aqui tem bastante vantagem ao Bolsonaro, tá bom? Vamos ver agora em relação ao sexo. Masculino, Bolsonaro 56% e o Haddad 34% de votos totais. Ainda tem os brancos e os nulos. E o feminino, o Haddad ganha um pouquinho mais, né, mais por causa das fake news, né, contra o Bolsonaro, que ele é racista, machista, misógino e por aí vai. Infelizmente as mulheres acreditam nisso, por isso tem 37% para o Haddad e 46% para o Bolsonaro em relação ao sexo feminino. Idade, de 16 a 34 anos, Bolsonaro 50% e o Haddad 37%. Depois na idade 35 a 54 anos, o Haddad 33%, o Bolsonaro 53%, tá vendo aqui, ó, 53%. E acima de 55 anos, Bolsonaro 50% e o Haddad 38%. Então, na população média, né, média idade de 20 a 50 anos, o Bolsonaro tem mais vantagem. Acima de 55 anos, o Haddad cresce um pouco mais, mesmo assim o Bolsonaro ganha em todas as faixas etárias. Em relação a nível educacional, quem tem ensino primário ou ensino médio, tá? Até o ensino médio, Bolsonaro 43% e o Haddad também 43%. Aqui está empate técnico entre os dois candidatos em votos totais. E quem é... Isso aqui é ensino primário e fundamental, não é ensino médio. O ensino médio é aqui, ó, High School, 58% para o Bolsonaro e 30% para o Haddad. Vocês verem, conforme vai melhorando a educação dos entrevistados, eles vão ficando menos esquerda, mais Bolsonaro. E quem tem faculdade, né, Higher Education, 51% para o Bolsonaro e 34% para o Haddad. Tá? Agora, em relação à ocupação, quem está trabalhando, quem não está trabalhando. Então, quem está trabalhando, employed, 52% para Bolsonaro e 36% para o Haddad. E os outros, né, que não estão trabalhando ou fora do mercado de trabalho, pelo que eu entendo aqui, 49% para o Bolsonaro e 37% para o Haddad. Em relação à faixa salarial, eu acho, aos ganhos, eu acho que ganhos, não sei, né? Até 2 salários mínimos, Bolsonaro 45%, Haddad 38%, conforme vai aumentando a faixa salarial, vai diminuindo o Haddad, ó. De 2 a 5 salários mínimos, Haddad 35% e o Bolsonaro 55%. E acima de 5 salários mínimos, Bolsonaro 62%, Haddad 27%, tá bom? Esse aqui tá o gráfico, quem quiser pode dar pausa, pode ampliar no seu computador aí, tá? Esses são os dados detalhados da pesquisa. Ainda sobre a pesquisa, ela foi feita por telefone entre os dias 8 e 9 de outubro e ouviu 2.000 eleitores entrevistados em todas as regiões do país.
O intervalo de confiança 95,45%, o margem de erro 2,2 pontos percentuais. Esse aqui é o registro do TSE e custou R$60 mil. Bom, gente, tá aí, trouxe a vocês os detalhes da pesquisa XP e PESP, bem detalhado por região, sexo, idade, escolaridade, tá? Mostra que o Bolsonaro ganha disparado em praticamente todos os quesitos, só no Nordeste, onde a pesquisa é muito duvidosa, porque o Nordeste não mostra uma desvantagem tão grande do Bolsonaro. Eu estou atento, estou trazendo bastante pesquisas e inscreva-se no canal, veja se o sininho está ativado e como eu já falei, se continuar desse jeito, nesse ritmo as pesquisas, o Bolsonaro bem à frente, não tem nem como ter fraude, o Bolsonaro vai ser eleito com folga e assim, gente, a minha opinião é que vai ser assim, tá? Não vai ser diferente, o Bolsonaro já pode se considerar o nosso futuro presidente do Brasil, beleza? Gente, valeu, obrigado por terem assistido, a gente se vê então nos próximos vídeos, até mais, tchau, tchau, um abraço.